Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sejam muitos bem-vindos a mais um capítulo da série do livro A Única Coisa e eu tô muito empolgado em fazer isso aqui, tá muito legal mesmo. Então assim, se você também tá curtindo e não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, em algum dos lugares aqui. Legal? Se você gostar do conteúdo, por favor, dá um like. Isso ajuda aí a compartilhar e a chegar esse vídeo a mais pessoas e ajudar as pessoas aí no planejamento, tá? Bom, tô aqui com minha colinha, né, na minha frente para que eu possa manter aqui uma linha de raciocínio com vocês. A gente finalizou nos outros episódios a questão das mentiras, né, que atrapalham você a ter resultados extraordinários. Então a gente falou que tudo importa igualmente, foi a primeira. Depois a gente falou sobre a questão dos multitarefas, falamos sobre a vida disciplinada, falamos sobre a força de vontade que está sempre à disposição, falamos de ter uma vida equilibrada e, por último, falamos sobre o grande é ruim, né? Então, espero que esses 6 temas aí sobre essas grandes mentiras tenham aberto um pouco a mente de vocês, para que agora a gente comece a entrar um pouco agora no que a gente chama de as verdades, que vão te levar a ter resultados extraordinários, tá bom? Então a gente vai falar sobre o caminho simples para a produtividade, certo? E que na verdade o caminho simples para a produtividade é questão de foco. E isso eu quero que você entenda. Como manter o foco para aquilo que é mais importante para você, para que você consiga atingir resultados extraordinários, tá bom? Então a gente vai explorar um pouquinho isso daqui hoje, como que o livro traz esse tipo de assunto e como que eu também trouxe esses conceitos, esses jeitos de tratar ao meu dia a dia e como eu atingi alguns resultados. Então vem comigo, vamos lá. Tudo nessa vida a gente precisa dar o primeiro passo. O que as pessoas não refletem muito bem é que assim, se você der um passo, o primeiro passo, na direção errada, você já está no caminho errado. Então, entendi. Como que eu vou dar um passo no caminho certo? Como saber se o caminho certo? Lembra da questão do alinhar os dominós? O processo de alinhar os dominós ele é fundamental quando você fala sobre ter resultados extraordinários. Então, e como fazer isso? Como alinhar os dominós? Alinhar os dominós é uma questão de fazer a pergunta certa. Como fazer a pergunta certa? Então, a qualidade, a resposta para o que é o mais importante, a resposta para o que é o sucesso, está totalmente ligada na qualidade da pergunta. Então, para você ter uma grande resposta, você precisa fazer uma grande pergunta, né? E qual é a pergunta então, Sidney? Qual a pergunta que eu tenho que fazer para saber se eu estou no caminho certo ou não, para eu poder alinhar os meus dominós? Né? E a grande pergunta que o livro traz é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Eu vou repetir. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta, ela faz e fez grande diferença para mim no meu dia a dia. Por que fez? Porque eu coloquei um projeto no ar em 7 dias, um projeto de e-commerce, de ponta a ponta, mantendo o foco, fazendo essa pergunta. Então, eliminando o desperdício, tirando a questão do perfeccionismo da frente, focando naquilo que é importante, não o que é perfeito. Então, você precisa manter o foco naquilo que vai te dar resultado, não importa como. Tendo resultado, mesmo que negativo, mas você já sabe que é negativo. Pelo menos você viveu, você experimentou e agora você consegue ir para o outro caminho na hora de atingir pequenos resultados. Então a pergunta foco ela é um mapa para o mais amplo e uma bússola para o mais simples. Percebe? Ela vai te dar uma visão panorâmica daquilo que você está buscando e vai te direcionar para aquilo que é o mais simples. Então, ser simples é a chave. Cara, seja ridiculamente simples.
não busque o perfeccionismo, tá? Vou explorar um pouco essa frase, essa pergunta foco, para vocês entenderem aí a magnitude dela. Essa pergunta chave, a pergunta foco, ela te leva ao primeiro dominó. Então, qual é a única coisa que posso fazer? Veja só, ativa a ação focada, né? Escolhe uma coisa, não duas, não três, não quatro. Lembra da lista do sucesso? Posso fazer. Então, é um comando. Não é o poderia fazer, deveria fazer, seria legal fazer. Não. Qual é a única coisa? Foco. Que eu posso fazer? Comando. Entendeu? Então isso te direciona, cara. Se você manter isso firme, entender o conceito disso, vai te dar muitos resultados. De modo que, ao fazê-la, essa é a ponte entre o só fazer e fazer alguma coisa com propósito. Então esse aqui é a chave do propósito, né? De modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário. E é aqui que você encontra o primeiro dominó. Então qual é a única coisa que eu posso fazer, comando, que de modo que ao fazê-la, propósito, o restante se torne mais fácil, ou seja, o seu dominó. Então quando isso encaixou na minha cabeça, eu tive muito mais clareza, eu exercitei, não foi na hora, eu fiz essa pergunta várias vezes e eu fiquei fazendo um brainstorm, fazendo exercício de planejamento aqui, que a gente vai falar de planejamento depois, mais pra frente, mas que foi, assim, sensacional. Legal? Então as grandes ideias aqui na minha colinha. As grandes perguntas são o caminho para as grandes respostas. Então você precisa fazer a grande pergunta para ter grandes respostas. E a pergunta foco, ela que vai te dar um direcionamento legal. Tá? Então ela tem duas funções. Ela tem um sentido mais amplo, qual é a minha única coisa, e o mais simples, qual é a única coisa nesse momento. Legal? Fez sentido para você? Cara, espero que sim. Para mim fez muito sentido, por isso que eu resolvi compartilhar de verdade. Espero que você possa usar isso no seu dia a dia. Não pense que é fácil, não é fácil. E mais, só funciona se você agir. Se você ficar consumindo conteúdo e não fazer nada, de nada adianta. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Lembre-se, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Então se você tem um sonho, se você tem vontade, se você busca algo maior, você vai precisar fazer coisas diferentes, tá bom? Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Compartilha aí, galera! Uhul!